Donald Trump. O Trump, ele é uma ameaça, não só para o Brasil. Donald Trump é um perigo para o mundo todo. E é interessante que esse é o último mandato dele, conforme a Constituição e as leis americanas, é o último mandato dele. Ele não pode se reeleger mais. Lá é só uma reeleição e acabou. Não pode voltar para o poder. E ele age como se ele fosse ficar. Ele deu entrevista lá e perguntou se o Advance, lá, o vice dele, se ele estava preparando o vice dele para, né, conseguir ser eleito daqui 4 anos. Ele falou que não tem vice, que não está pretendendo nada disso, como se ele fosse se perpetuar no poder. E ele é tão mau caráter, que ele causa uma instabilidade, uma insegurança no mundo e coloca a culpa no outro. No caso aqui, ó, em Zelensky, o presidente da Ucrânia. A Ucrânia, vocês viram lá o encontro de Donald Trump e Zelensky, vocês devem ter visto que foi vexatório. Donald Trump passou vergonha, porque ele pensou que o Zelensky ia falar sim, senhor, não, senhor, e aceitar tudo que Donald Trump estava colocando ali para que acabe a guerra da Ucrânia com a Rússia. Na verdade, Trump está de olho nas terras ali da Ucrânia, que são terras que têm muitos minerais e metais preciosos, notadamente para a área de tecnologia. E Donald Trump está de olho nessas áreas da Ucrânia e exigindo que o Zelensky aceite uma paz com a Rússia, sendo subserviente novamente. Só que Zelensky quer provas de que estará garantida a paz e a segurança para o povo ucraniano. E Trump não deu isso e nem vai dar. Para você ter ideia, a Ucrânia era a terceira nação com maior armamento nuclear do mundo. Sabia disso? A Ucrânia era. Aí veio os Estados Unidos para cima dela, dizendo que ela podia deixar de ter bomba nuclear, porque ela estaria protegida e tal e coisa, e nada de proteção. E ela deixou de ser uma potência nuclear, de bombas nucleares. Agora, outra situação que o povo americano tá em polvoroço. Por quê, Andréa? Porque Donald Trump estendeu o tapete vermelho para o comunista do Vladimir, do Putin. Do Putin. Oi, mas o que é isso? Os Estados Unidos estendeu o tapete vermelho para o comunista do Putin. Estados Unidos está assim, ó. Donald Trump está assim com o Putin. O povo americano tá falando assim, mas o que está acontecendo, gente? O Putin é comunista, né? Eles falam isso lá, Estados Unidos, que Putin, Rússia é comunista. E agora o Trump estendeu o tapete vermelho e tá junto com o Putin aqui para derrubar Zelensky. Até o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo aí para tentar justificar essa aliança. Que não está entendendo o que está acontecendo, e o povo dos Estados Unidos também não está acontecendo. Enquanto Trump se une com o comunista do Putin, humilhando Zelensky, falando que Vladimir Zelensky da Ucrânia, que será o responsável pela Terceira Guerra Mundial. Na verdade, não será. Se alguém provocar a Terceira Guerra Mundial, vai ser Donald Trump. Se brincar junto com Putin. Meu querido, o que Donald Trump está fazendo? Está atacando a OTAN. A OTAN é uma organização política e militar que se uniu depois da Segunda Guerra Mundial para trazer segurança e combater fascistas, nazistas e tudo mais. E agora Donald Trump está atacando a OTAN, em que tem vários países signatários, notadamente da Europa, e está atacando a OTAN. E o Vivence lá, o vice de Trump, já falou, sai da OTAN, sai da OTAN. Aí o Trump pega a medida do Trump. Ele quer a Groenlândia, diz que vai tomar a Groenlândia, e vários países que estão ali junto com a Groenlândia ali falou que isso não vai acontecer, inclusive o presidente da Dinamarca.
O Donald Tranqueira diz que vai tomar o Canadá, que vai pegar o Canadá e juntar aos Estados Unidos. O Canadá já disse que não existe essa possibilidade. E agora, em relação ao México, Donald Trump diz que vai tomar o canal do Panamá. Diz que vai tomar, vai pegar. E os países disseram que não vai. Aí ele pega o Zelensky, um anão em cima dessa estrutura de Putin, e diz, só que bravo. E para colocar a culpa numa possível terceira guerra mundial em cima do Zelensky. Detalhe, Trump, ele não tem mais os assessores que ele teve no primeiro mandato dele. Porque no primeiro mandato de Trump, ele tinha assessores que seguravam Trump. Inclusive assessores militares, que agora estão sendo perseguidos lá por Trump dos Estados Unidos. São novos assessores. E que bate palma para tudo que Trump faz. Como os borra-botas do Brasil aqui também bate palma para tudo que Trump faz. E o principal povo que vai sofrer é dos Estados Unidos. Saiu, inclusive, uma pesquisa no New York Times que os pequenos e médios empreendedores lá já estão em pânico com o que Donald Trump está fazendo. E tudo a partir de mentiras. Ele falou que o Brasil só tem vantagem com os negócios com os Estados Unidos. É mentira. O Brasil mais compra, mais importa dos Estados Unidos do que vende. Principalmente questão de tecnologia. E ele já estabeleceu que vai taxar todo mundo a partir do dia 2 de abril. Vai taxar o México, vai taxar o Canadá, vai taxar o país da Europa, vai taxar o Brasil, vai taxar todo mundo. Só que eles não são autossuficientes. E quem vai sofrer é o povo. Só que tem um porém. Só tem um que pode parar Donald Trump. É o povo lá, os nacionais, junto com a Suprema Corte. A Suprema Corte nos Estados Unidos, por exemplo, deu uma decisão agora. Porque Donald Trump, junto com Elon Musk, decidiu acabar com o SAID, que inclusive bolsonaristas inventaram uma teoria de conspiração com essa USAID, que é um órgão, uma entidade que faz parte do governo federal dos Estados Unidos. Inventaram que esse órgão que deu a eleição aqui para Lula. Eles inventaram isso. Mas por que eles inventaram? Porque eles precisam inventar alguma coisa, porque o Elon Musk, o que ele fez? É um dos secretários de Donald Trump. Ele está cortando recursos que essa entidade distribui no mundo, ajudando questões humanitárias. Aí eles proibiram a ajuda global para a saúde, para questões de saúde global, que essa site tem o dinheiro específico para isso. Aí Donald Trump, junto com Elon Musk, foi lá e proibiu, disse, não vamos ajudar mais nessa campanha global em prol da saúde no mundo. Isso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte decidiu agora. Não, senhor. Não pode suspender as ajudas e os valores que já estão empenhados e estão estabelecidos para esse programa e para essas ações. Não pode suspender. A Suprema Corte deu essa decisão agora, saiu agora. Então, quem pode barrar Donald Trump é exatamente o povo e a Suprema Corte ali. Porque o Congresso, na sua maioria, nos Estados Unidos, está dominado. Está dominado. Agora nós vamos ter que ver a reação do povo. E Donald Trump, é interessante, saiu outra pesquisa, Donald Trump está 25 pontos percentuais abaixo em relação à popularidade, em relação a novos presidentes. Ele já está caindo a popularidade dele. E o povo já começa a sentir o resultado dessas ações dele. Reitero, quem mais vai sofrer é o povo. E quem tem que se levantar vai ser o povo. Ano que vem tem eleição novamente para o parlamento e deve mudar a configuração. E se ele começar a perder, acabou. O interior dos Estados Unidos está apoiando em peso Donald Trump, que são aquele povo que nem aqui no Brasil, Deus, pátria, família e patifaria. Mas as grandes cidades e as grandes capitais já estão acordando e o povo está totalmente contra. Por todas as políticas que ele tem feito. Políticas racistas, homofóbicas, transfóbicas.
xenófobas e, notadamente, de ataques ali aos imigrantes, trabalhadores. Enquanto isso, aí tem a galera aqui do Brasil, do quanto pior, melhor, extremista também, que pediu intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Tem vídeo. Bolsonaro pediu intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Bolsonaro já era para estar preso. Eu não sei o que Bolsonaro está fazendo solto. Realmente eu não sei. A galera, a comissão tá lá nos Estados, tava lá nos Estados Unidos. Você lembra a comissão? Tava lá nos Estados Unidos. Aí o Van Hatten ligou para Bolsonaro para conversar com um dos senadores dos Estados Unidos. Aí nesse ao vivo lá de Bolsonaro, Bolsonaro pediu intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Flávio Bolsonaro pediu intervenção dos Estados Unidos no Brasil, lá do Senado Federal. E Eduardo Bolsonaro fez videozinho pedindo a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Para mim, todos tinham que ser responsabilizados. Não só Eduardo Bolsonaro por essa situação, porque Eduardo Bolsonaro agora, pelo que tudo indica, vai responder, né? Por atentado à soberania nacional, tanto que não sabe se volta para o Brasil ou se não volta. Né? Para mim, coação no curso do processo, porque ele está fazendo tudo isso de ataque ao Brasil para tentar livrar o pai dele da cadeia. E também obstacularização da justiça. Tanto que Alexandre de Moraes já notificou o PGR para se manifestar sobre, a princípio, a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, que está lá articulando contra o Brasil. Tudo por causa de Deus, pátria, família? Não. Tudo para ver se tira Bolsonaro da cadeia. Que Bolsonaro será condenado e vai para a cadeia. Então, eles aproveitam de toda essa situação para tentar novamente um golpe aqui, porque tudo que eu estou falando se redunda em quê? Em ditadores populistas. Seja Donald Trump lá, seja Bolsonaro aqui. Não obstante, Bolsonaro agora encarnou o pobre coitado lascado, perseguido. Comunista. Ué, mas não entendi. Comunista? Mas Donald Trump tá assim com Putin, que é comunista, segundo os bolsonaristas. Tá assim com Putin? E agora? E a China já mandou recado. Se é guerra que querem, é guerra que terão. Você está entendendo a periculosidade desses extremistas, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar no mundo? Ué, André, mas por que eles são tão perigosos? Eles não aceitam a diversidade, o pluralismo político. Eles não respeitam a diferença. Eles só querem ganhar. Nunca saem do palanquete para realmente governar. E usando o Zelensky. Só que os Zelensky também, vamos falar sério, né? Vamos falar sério? Lula tinha uma proposta de pacificação ali, e tal e coisa. Zelensky debochou e esnobou Lula. Foi ou não foi? Foi. Agora Zelensky vai ter que se tornar subserviente aos Estados Unidos. E vai ter que dar as terras preciosas, ceder ali, ó, para os Estados Unidos. E Trump de jeito com Putin. Tem algum bolsonarista na live? Ops, você bolsonarista que tá na live aí, tá no chat. Explica, né, pra nós, como é que é isso? Vocês odeiam comunista e de repente o herói de vocês, Trump, dono de tranqueira, tá assim com comunista, com Putin, que nem vocês dizem. Alguém pode explicar isso pra nós? Explica pra nós, por favor, porque eu não entendi, não. China manda recado aos Estados Unidos e coloca mundo em alerta. Se é guerra o que querem, é guerra que vai ter. Depois de intensificação da guerra comercial, China reage de maneira enfática contra Washington. Tudo isso porque o Donald Trump acha que está acima de tudo e de todos. Pra você ter ideia, Donald Trump está conseguindo colocar a Europa toda contra ele. Pega o código. Ele atacando a OTAN, e eu quero que ele saia da OTAN. Tô torcendo demais para ele sair da OTAN. Porque ele tá esbravejando e falando que vai sair da OTAN. Eu quero que ele saia da OTAN. Ataca a OTAN, ele tá atacando quem? Toda a Europa.
Ai, ai. Trump usa palco no Congresso como comício, ressalta políticas de campanha e reforça ameaças externas. Enquanto isso, olha a capa do vídeo do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol. Moraes e PGR vão retalhar Eduardo Bolsonaro por reação dos Estados Unidos. Dúvida. Ditadura. Esquerda pede a Moraes para prender Eduardo Bolsonaro. Diante de tudo que eu expliquei para vocês, o que é ditadura de verdade? Polícia Federal, PGR, Alexandre de Moraes, retalhar um deputado federal que está ganhando quase 47 mil reais, que está lá nos Estados Unidos e não trabalha a bem do povo brasileiro. Ele está tentando sabotar o governo, pedindo intervenção, pedindo bloqueios, pedindo um monte de coisa dos Estados Unidos contra a soberania do Brasil. Isso aqui é ditadura? Retalhar um deputado que não trabalha e quando trabalha, trabalha a mal do país? Isso não é retaliação, isso é justiça. Retaliação é o que o Donald Tranqueira está fazendo com o mundo. E é com o mundo. Não é com o Brasil, não. É com o mundo todo. Ele está indo para cima de todo mundo. E isso é o quê? Que os bolsonaristas sempre fazem. Primeiro produz prova contra eles mesmos, depois dá o tiro no próprio pé. Aí o outro vem falar que é ditadura? Se for, por exemplo, apreendido o passaporte de Eduardo Bolsonaro? Não, ditadura é o que eles querem implantar aqui. Assim como Donald Trump está implantando lá nos Estados Unidos uma ditadura. E a Suprema Corte já começou a reagir, porque está sendo provocada. Inclusive pelos parlamentares, senadores e deputados lá que não estão concordando com o que o Donald Trump está fazendo. Ditadura é o que ele quer implantar lá. E está tentando implantar. E ditadura era o que Bolsonaro queria colocar aqui. E não deu certo. Por isso que agora é inelegível, daqui a pouco presidiário. E vocês têm o cinismo e o desplante de falar de ditadura. E é interessante, né, que esse tema é tão doído para golpista, para os golpistas, né, que teve, eu falei para vocês que teve senador que elogiou o Oscar, né, do Ainda Estou Aqui, de melhor filme estrangeiro. Ele não apagou. Vou mostrar aqui para vocês. Ele não apagou, embora esteja sendo atacado muito. Ele não apagou a postagem dele. Esse aqui, ó. Bolsonarista que comemorou o Oscar para o Ainda Estou Aqui. Enquanto aliados de Jair Bolsonaro criticavam o filme, o senador bolsonarista Carlos Portillo optou por comemorar a vitória. Está sendo escrachado nas redes sociais dele de tudo quanto é jeito, no crédito, no débito, no pixel. Né, Nicolas? De tudo quanto é jeito. Porque elogiou uma vitória do povo brasileiro na questão da arte. Pela primeira vez na história, um filme ganhou o Oscar. Um filme brasileiro ganhou o Oscar. Aí ele colocou e segurou a bronca. Agora esse aqui não segurou não, ó. Ai, esse deputado aqui para mim é uma vergonha. A vitória do filme Ainda Estou Aqui como o melhor filme internacional faz com que nós brasileiros voltemos a sentir orgulho do nosso país, independentemente do enredo do filme, havia declarado Bibo Nunes em publicação. Deputado elogia Ainda Estou Aqui e apaga post após críticas. Ele recebeu tantos ataques nas redes sociais que o deputado Biba não. Como é que é, gente? Bibo, o deputado Bibo apagou a postagem dele por ter elogiado a vitória aqui. Isso é o bolsonarismo. Você não pode ter opinião própria. Você tem que ser um cachorro mandado. Muito bem adestrado. Sim, senhor, não, senhor. Você não pode comemorar Oscar. Você não pode
comemorar o maior crescimento do produto interno bruto que teve agora. Você não pode comemorar a menor taxa de desemprego que teve agora, você não pode comemorar. Você não pode comemorar carnaval. Vai pegar carro, dirigir bêbado e matar os outros? Pode, né, Gaia? Né, Gustavo Gaia? Aí você entende um pouquinho da loucura desses extremistas e, ao mesmo tempo, da hipocrisia, da maldade, da intolerância. E por isso são ditadores fascistas. Não aceitam nada que seja diferente daquilo que eles querem. E esse aqui pegou mal para ele, viu, gente? Acho que daqui a pouco ele vai fazer até um vídeo pedindo desculpa. O jeito que ele é, daqui a pouco ele vai fazer um vídeo pedindo desculpa, desculpa, não foi bem isso que eu queria fazer. Enquanto isso, olha aqui. Olha a situação nos Estados Unidos. Você lembra que a empresa de Trump, uma rede social e uma outra rede social, entrou com ação judicial lá nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, falando que ele era censurador. Aí a primeira juíza pegou essa ação lá nos Estados Unidos, viu que eles pediam liminar e tal. A juíza, tipo assim, não sei nem o que vocês estão querendo nesse trem. Acho que eu nem sou a competente para julgar. Negou a liminar e tal e coisa. Toda essa situação. Aí o que aconteceu agora no apagar das luzes? Ué, mas esse povo diz que é a favor da liberdade de expressão, André, e agora estão querendo calar Alexandre de Moraes e tudo. Pois é, mas não é só isso. Não é nem essa questão. Mudaram a juíza do caso. Oi? Oi? Isso é ditadura. Escolher a dedo o juiz, sendo que já tem um juiz, aí foi lá, afastou a juíza e escolheram uma nova juíza para o caso aqui, ó. Caso contra Moraes tem sigilo declarado, troca de juíza. E, segundo a conversa, foi inspiração da Casa Branca. Isso é ditadura. Trocaram a juíza da causa, porque a juíza que pegou, na primeira decisão dela, falou: não sei nem o que vocês estão querendo aqui. Negou a liminar e falou: decisão judicial. Como é que funciona essa decisão judicial, André? De um país para o outro. Aqui dentro do território nacional, a decisão da Suprema Corte tem que ser obedecida e pronto, acabou. Aí eles entraram com a ação lá nos Estados Unidos, para os Estados Unidos dar uma decisão para eles não serem obrigados a obedecer a ordem judicial daqui do Brasil. Não tem como, querido. Aqui no Brasil vocês vão ter que obedecer a ordem judicial. Vai ter que ter representante legal, vai ter que obedecer a ordem judicial e tal coisa. E pronto, acabou. Isso funciona para qualquer empresa. E pronto, acabou. Aí o que aconteceu? Mudaram a juíza lá. Escolheram a juíza a dedo. Isso é ditadura. Isso aqui é a maior expressão de uma ditadura. Nós temos que seguir aqui para ver o que vai dar isso aqui. Enquanto isso, no parlamento está lá com um projeto de lei, que foi apresentado por uma das comissões, né? Comitê, lá chama comitê, foi apresentado um projeto de lei para impedir, por exemplo, Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes já falou que nem gosta de ir para os Estados Unidos, porque ele gosta da Europa. Estados Unidos ele não é muito afoito, achegado, não. Isso aqui também pode passar, né? Pode, porque Donald Trump tem a maioria no parlamento. Hoje, Donald Trump tem a maioria no parlamento. Então, isso aqui pode passar. E isso aqui será uma lei totalmente inconstitucional, que muito possivelmente será provocado ao judiciário, se for aprovada, tem que ser aprovado na Câmara de Deputados e tem que ser aprovado no Senado lá. E se for aprovado, vai chegar na Suprema Corte lá. Daqui a pouco eu estou até vendo os bolsonaristas e os extremistas dos Estados Unidos chamando a Suprema Corte dos Estados Unidos de comunista. E olha que a grande maioria dos ministros lá da Suprema Corte, todas foram indicados por Donald Trump. E daqui a pouco vai ser chamado de comunista também. Por quê? Porque vão barrar. Ou barra, ou daqui a pouco eles vão destruir a Suprema Corte lá. Porque não está normal isso lá nos Estados Unidos. E quem vai sofrer é o povo. Inclusive, o desesperado do senador Marcos Duval
fez uma nova live. Todo dia ele faz live para ter dinheiro, né? Todo dia ele faz as lives dele, com as mentiras dele, com as loucuras dele, para ver se ele consegue dinheiro, porque tá apreendido 70%? Ele tá tirando, 70% do salário dele tá bloqueado para garantir pagamento de multas em decorrência das desobediências que ele tem reiteradamente cometido em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal. Aí ele tá fazendo live, cada dia é uma mentira maior, é uma situação pior. Agora ele tá dando na brava, ele deu agora há pouco. Ele mostrou a lei do Marco Civil da Internet, né, de 2014, e disse que Alexandre de Moraes está pedindo representante legal dessas empresas e que não é obrigatório, porque lá na lei não tem que é obrigatório, porque Alexandre de Moraes... toda aquela loucura muito bem objetivada, que é exatamente um golpe de Estado e matar Alexandre de Moraes, literalmente. É isso que ele tem feito. Marcos Duval, ele é um dos principais alimentadores do laboratório de cria de terrorista para tentar destruir o Supremo Tribunal Federal e matar Alexandre de Moraes. Vamos falar sério aqui. Tanto que 3 já. Em novembro, que foi o tio França, que morreu. Em dezembro, teve um outro que estava a caminho de Brasília, com ameaças, com bomba e tudo, foi preso. E ontem foi preso um outro em Brasília, com artefato de bombas e tudo, dizendo que ia explodir o Supremo Tribunal Federal. Marcos Duval, um dos principais articuladores nesse laboratório de cria de terrorista contra o Supremo Tribunal Federal. E ele só não está preso porque tem imunidade parlamentar. E Marcos Duval, eu percebi um movimento, viu? Ele está desesperado para ser reeleito em 2026, porque em 2026 tem eleição. Se Marcos Duval não for reeleito, ele vai direto para a cadeia. Ele vai preso. Se ele for reeleito, nós vamos ter que aturar ele mais um pouco aí, porque ele tem imunidade parlamentar e só pode ser preso em flagrante, e mesmo assim por crime inafiançável. Mas ele está desesperado. Aí ele foi falar lá nessa live que o Alexandre de Moraes é o ditador, abusa, psicopata, não sei o quê, vai ser preso, porque eu prometo que vai ser preso, toda aquela situação. Que não tem obrigatoriedade das empresas, das big techs, ter representante legal aqui. E que Alexandre de Moraes está sendo ditador e tal coisa. Aí ele pegou e mostrou a lei civil do Marco da Internet, de 2014. Só que aí ele fez pesquisa no Google para mostrar lá. Tá vendo? Não tem. Só que ele esqueceu de olhar o Código Empresarial, né? Ele esqueceu de olhar uma lei de 2005. O Código Civil, a parte de empresários, empresarial e tudo mais. Tem que ter representante. Inclusive, tem que ter até uma inscrição junto à Receita Federal. Porque não pode circular e se enriquecer no Brasil sem ter toda a parte tributária também, fiscal. Entende? Então, assim, ele desinforma as pessoas e ele inflama as pessoas com ódio e com mentira, com desinformação, com fake news, exatamente para atacar Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes vai pôr Marcos Duval na cadeia. Assim como Alexandre de Moraes vai pôr Bolsonaro na cadeia. Por isso, tanto ataques. Por isso, tanta mentira e tanta fake news. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, toca no like. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. E a gente precisa alcançar mais pessoas. Senão a gente não alcança, não. For depender do sistema, a gente não alcança. Entendeu? Então, se você curte, a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, dá aquela paradinha, curte a live e comenta. O seu comentário também traz o engajamento. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Toca no like e bota. Vai se lascar. Ou já tá lascado? Ô, bananinha, precisa voltar não. Pode ficar por aí mesmo. Você não vai fazer falta não. Agora, o dinheiro que nós estamos pagando do seu salário, R$47 mil, para o deputado federal Eduardo Bolsonaro trabalhar contra o Brasil, tá fazendo falta. Esse tá fazendo falta. Meu querido, minha querida, muito obrigada pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, não se preocupe. E quem não gosta, senta e aprende. Ou então vai se lascar. Pelo amor de Deus, fica aqui enchendo a paciência. Ah, pelo amor de Deus! Meu querido,
Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Não, eu perdi o fio da meada. Bom, se eu perdi o fio da meada, o que que esses bolsonaristas estão perdendo? Estão perdendo a própria liberdade e indo pra cadeia. Por causa de Bolsonaro? Que fim triste. Muito obrigada, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.